Boa noite, pessoal. Hoje iniciamos o quarto episódio da primeira temporada do Matutando Negócios, o nosso happy hour de negócios, que está cada dia melhor, estamos cada dia mais felizes, porque os resultados têm sido incríveis. O pessoal está gostando, os convidados gostando, eu amando, toda a equipe, todo mundo feliz, e é isso. E agradeço primeiramente a presença de quem já está aqui. Eu estou aqui com as mensagens. Agradeço quem já entrou. Fiquem aí, porque hoje nós falaremos sobre vendas. Todo mundo vende, gente. Então, não tem jeito. É aquele calinho do dia de todo mundo, porque até chegar no cliente, existe toda uma trajetória interna, emocional, que a Suzy hoje vai comentar. Já começo também agradecendo a Pensando Bem Além pela parceria, por esse projeto que preenche o meu coração de realização. Eric, obrigada também, está aqui meu parça, a equipe, né? Eric e eu, e é isso. Bom, hoje o Matutando Negócios recebe uma mulher e uma amiga, gente, amiga de 15 anos, a gente estava fazendo as contas ali, ó, quase que perdendo aqui, ó, que isso que não faz mais, né? Que entende como poucos a alma das vendas. Uma profissional que já viveu de perto os desafios de mercado, liderou equipes comerciais e agora, com essa experiência, essa bagagem rica, dedica sua trajetória a despertar o melhor nas pessoas. Mentora em desenvolvimento humano, estudante de psicanálise, não é fraca não. E autora, gente, ela é cheia de autoridade. Ela é autora do livro Desperte o Vendedor que há dentro de você. Um livro que ela traz as experiências dela, somada aos estudos que ela fez ao longo aí dessa trajetória como empreendedora. Eu acompanhei essa transição de carreira dela de CLT para empreendedora, nós vamos falar sobre isso também. E ela acredita que vender é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento, crenças e propósito. Casada, mãe do Pedro Henrique, esposa do Pedrão, todo mundo conhece lá o La Finestra, é uma referência para a gente em networking, inclusive, né? O primeiro treinamento da vida dela foi o Pedro Henrique, o filho dela, quando ele ingressou no mercado de trabalho, quando ele iniciou a vida profissional. Ela une técnica, empatia e energia contagiante para mostrar que todo empresário é, no fundo, um vendedor. Com muito carinho, eu te recebo hoje, Suzy, a Suzy Conte, para uma conversa sobre esses comportamentos, crenças e o poder de vender, acreditando de verdade naquilo que se faz. Se apresente para o pessoal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer de estar aqui com todos vocês. E, Cláudia, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, Suzy. Fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem e na hora eu já falei, tô dentro, Cláudia, e assim, é uma satisfação enorme. Do café para o podcast, né? Porque a gente já faz essa troca de experiência maravilhosa nos nossos cafés, gravando conteúdo. Então, hoje eu acho que é uma celebração nossa de toda essa trajetória que eu acompanho sua e que você também acompanha a minha, né? A troca é muito boa. Isso mesmo, Cláudia. E muito bom, viu? E agora, mais feliz lançando o meu livro, né? Desperte o vendedor que há dentro de você. Antes de começar, nós vamos quebrar o gelo. Igual quando a gente faz palestra, que você já sabe muito bem como é que você está se sentindo ao vivo? Assim, você deixa qualquer um bem tranquilo, né, Cláudia? Bem feliz, bem tranquila, não estou nervosa. Alguns momentos entra um pouquinho, mas fica bem. Tá tudo certo. Tudo certo. Até porque quem tem recurso faz ao vivo e a gente está aqui hoje para ensinar o pessoal que está nos assistindo sobre esse calo na vida da gente, que é lidar com a emoção, o desafio das vendas, né? E aí, nós vamos começar falando sobre as crenças e as emoções, que você conhece muito bem e tem cada dia mais construindo essa formação para isso, né? Existem muitas crenças que limitam, né, o vendedor.
E aí, a gente fala assim, que vender é uma comunicação, né, Suzy? Sem A gente dúvida. se comunica antes de mais nada, antes do produto, antes de tudo, existe essa parte da comunicação. Na sua experiência, com as pessoas que você treina, mas sobretudo na sua experiência, qual que você acha que são as principais ou a principal crença que limita o vendedor? Ó, são algumas, mas porém, uma é aquela, eu não nasci vendedor. Tem muitas pessoas que acham que não nasceu vendedor. Isso está dentro da cabeça dele. Inclusive, Cláudia, este livro eu fiz neste momento. Eu estava em algumas mentorias, né? E ali dentro de 10 pessoas, assim, 7 falava que não gostava de vendas. Peraí, você acredita que todos nós nascemos vendedores? Todos nós nascemos vendedores. Todos nós temos essa centelha Todos nós temos de aqui dentro. de venda. Isso, só que em algum momento da vida, ou automaticamente sem perceber, algumas pessoas nos travam. Os Entendeu? ruídos que a gente tem emocionais. Isso. Na infância, vem crescendo. Não, menino, não mexe aí não, fica quietinho. Trava o menino ali, põe a Não criança. Não incomoda. incomoda. E deixa o menino. E aí, automaticamente, a pessoa vai engolindo e vai criando as crenças. Acredita que não merece, não é permitido. É isso? Eu não nasci bom, não. Eu não sou assim, não. Então, isso vem crescendo cada vez mais. E vem crescendo. E aí, a gente está falando agora de vendas, mas isso em tudo, né? Em tudo. Tem pessoas que eu não sou tão bom nisso, não. Eu não nasci, por exemplo, vamos falar um pouco de casamento, né? Eu não nasci para casar, não. Aí eu falo, E você ô, cria Cláudia, isso. Vai você criando cria. isso. Você cria isso na cabeça. E aí, quando você cresce e casa, Aí começa o problema, porque eu não nasci para isso, então já começa. Aí a gente começa a se sabotar. se sabotar. É isso. Fala mais, eu quero que você fale mais. Nós vamos parar nessa pergunta. E eu falo, Cláudia, você quer coisa melhor que... Porque, ó, casamento, a gente precisa se vender o tempo todo. Você já parou para pensar nisso, Cláudia? O tempo todo a gente está se vendendo no casamento. Então, Em tudo, em todas as relações. em A todas gente as vende uma relações. ideia, a gente se vende como pessoa, como capaz. Não é só produto, né? A comunicação em vendas não é só de produto. Até Não. chegar no produto, é o que eu falei, tem todo um O mais trajeto. importante, o primeiro até então somos nós, né? Como você está se vendendo? Quando você vai numa padaria de manhã pegar o pão, você está se apresentando. Então, quando você tem essa consciência que o tempo todo a gente está se vendendo, você vende muito melhor. E isso em todas as profissões. A gente não só vende um produto. Primeiramente, a gente vende a nossa imagem, a nossa aparência. A nossa aparência a gente está vendendo o tempo todo. Então, eu costumo falar, este livro, meu treinamento de vendas, eu criei justamente nisso. Eu falei, gente, como assim a pessoa não nasceu para vender? E ela estava me vendendo. E lá dentro do treinamento, eu falei, mas como você falou que não é boa para vender e não nasceu para isso? Você está me vendendo. Para você ter ideia, uma dessas amigas minhas que estavam lá, hoje ela é vendedora. E nunca tinha sido vendedora. E destravou. Eu costumo falar assim, ela despertou dentro dela, estava fechado, aquilo que ela vende. E quer que eu te falo? Porque eu sempre estou em contato. Hoje ela é a melhor vendedora. Que coisa maravilhosa. Eu amo esse tipo de resultado, gente, porque a superação ela é maravilhosa. Eu ouvi um podcast de uma psicóloga, e aí ela, falando sobre crença, ela comenta que as crenças nunca deixarão de existir em nós. Então, assim, uma vez plantada uma crença, essa crença vai estar ali sempre. Então, assim, reconhecer ela, que eu acho que é a sua proposta de trabalho, né? Isso. Reconhecer essa crença e avançar apesar dela,
Gente, quem se reconhece nessa situação, deve não, porque eu tenho os meus momentos que eu falo, nossa, eu não acredito que eu superei isso. É muito maravilhoso. Só que tem que ter um querer muito grande, né, Suzy? Você batalhar por essas conquistas, você não acha? Sim, com certeza, né? Você tem que vir de dentro, você querendo, você querer, né? Você decidir. Não, peraí, deixa eu ver, o que que ela tá me falando? Ó, é verdade, eu tenho esse dom. É essa moça mesmo que eu estou falando, Cláudia, ela nunca tinha trabalhado como vendedora, ela está nesse desafio já faz um ano já. E eu sempre em contato, eu estou vendendo, vendendo muito, superando as minhas expectativas. E assim, o dono da loja está super satisfeito com ela lá Nossa, dentro. olha, que alegria ouvir isso. E a Suzy, ela fala muito sobre conhecer as pessoas. E hoje a gente estava falando, né, combinando de chegar aqui, o horário que a gente ia chegar, tudo. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, a gente só conhece o outro se conhecendo, né? E essa é uma batalha diária, que a gente se reconhecer nas emoções. Então, assim, conhecer o outro pressupõe que você aprendeu a transitar dentro de você, né? Sim, o E a, primeiro passo é você, né? e a psicanálise está te ensinando horrores em E relação a quando eu fui isso. para a psicanálise, o que que eu percebi? Eu percebi que eu sempre gostei de trabalhar com vendas, sempre. Só que ali dentro, como eu fui trabalhando com liderança, e aí eu fui entendendo as pessoas. Fui entendendo as pessoas, ouvindo as pessoas, e ali dentro eu queria entender mais. Porém, assim, tinha a cobrança da meta, entender a pessoa, e na correria, quando estava ali mesmo dentro da empresa, você não conseguia fazer as duas Desenvolver. partes juntas, naturalmente. E aí, quando eu percebi, eu falei, eu preciso estudar mais fundo a mente do ser humano. Sim. E é maravilhoso, né? E quando eu fui para o autoconhecimento, É maravilhoso, eu e aí amo. ninguém te tira mais, né? Não, não, a viagem interna, ela é maravilhosa. É uma das coisas, eu vou falar por mim, é um dos maiores prazeres que eu tenho hoje na vida, é a viagem interna, é ir para dentro de mim, é ter um momento para me observar. Hoje eu consigo fazer isso assim, ó, perfeitamente. São talvez os momentos mais prazerosos do meu dia, Olha, é olhar para dentro. olha o que importante, né? Nossa, eu acho bom demais. E quando você se olha para dentro, Cláudia, eu falo, você entende você e você entende o outro muito mais. Com certeza. É muito maravilhoso. Recomendo. A Cláudia Paim, inclusive, está aqui nos assistindo. Ela tem um trabalho incrível de constelação familiar, né, Cláudia? E ela trabalha muito essa parte de emoções, ela tem um trabalho fantástico também que a gente pode se beneficiar desse momento dela, que é incrível. Ela está aqui nos assistindo, a gente troca muita figurinha sobre isso, né, Clau? E eu quero, olha, com muita emoção, mostrar o livro dela, porque a Suzy, gente, eu tenho que lembrar do microfone, de tão empolgada que eu tô. Quando ela falou assim, a Suzy tem uma capacidade de realização também, a gente falou isso sobre a Lu Suavinho, e todas as pessoas que sentam aqui são pessoas que têm minha admiração, tem que ter essa conexão, senão o papo não flui igual, não tem essa energia, né? Ela falou, vou escrever um livro. Eu falei, gente, ela vai escrever um livro. E aí, ela escreveu o livro. Então, parabéns por essa Obrigada. capacidade de realização, porque escrever um livro, gente, não é bolinho. Não é. Eu acho que você tem que ter, primeiro, um foco muito grande, uma entrega muito grande, até chegar no lançamento de livro. Eu acho incrível. Para poucos, né? Mas isso traz autoridade, deixa um legado, né? Então, esse é o livro. Eu lembro dessa foto, Você lembra? lembro, amo isso e amo ter observado, né? Acompanhado essa trajetória sua. Parabéns. Desperte o vendedor que há dentro de você, Suzy Conte. E aí, aqui você fala muito sobre essa questão de mentalidade, né, Suzy? Como que você conta para o pessoal aí, dá uma palhinha, né, sobre a sua mentoria e tudo mais, que você identifica quando a mente
está sabotando os resultados. Quando a mente está sabotando os resultados. Como que você identifica? Como é que a pessoa identifica isso? Então, como que eu percebo, Cláudia? Quando ela percebe que tem alguma coisa travada. Não, peraí, aqui por aqui não, Tá pesado. não tá dando certo. Então, esse momento aqui, eu preciso voltar, eu falo assim, voltar à rota, né? Mudar a rota. Mudar a rota. Reorganizar. Isso. Pode falar. Então, isso, Cláudia, você precisa, é as decisões que você precisa ser tomada e assim, rápida, não pode demorar. E eu penso que a intuição também, o nosso corpo fala, quando a gente não está bem, ele fala, a nossa intuição fala, mas a gente ouve muito o externo, né? Então, você trabalha isso nas suas mentorias, essa questão desse olhar interno, dessa conversa interna, porque para aquilo que está preparado para nós, eu acho que a gente sabe mais do que o outro, né? Só que a gente não ouve. Eu acho que em alguns momentos, Cláudia, a gente fica aguardando o outro, né? Esperando do outro. Aprovação. Aprovação. Querendo ser aprovada pelo outro. E na realidade, a gente primeiramente precisa ser aprovada por nós mesmos. Coisa linda. É o primordial. Ai, que Somos lindo. nós. Eu tô amando. É. E você exercita muito isso, né, Suzy? Porque eu falo assim, a gente, quando existe uma proposta de desenvolver o outro, a gente desenvolve antes nós mesmos. Então, conversando com você hoje e conversando com você há alguns anos atrás, quando você começou a trajetória, é nítido ver a semeadura e a colheita. Eu vejo isso em você, então eu estou muito feliz mesmo de todo esse brilho que você traz aí em relação a essa autoridade que você conquistou e constrói dia após dia, né? E como é que as emoções influenciam diretamente no desempenho comercial? Qual que é o impacto dessa emoção, tanto positivo quanto negativo? A gente não está aqui só para falar de coisa ruim, não, né? Gosto de estar falando da sua mentorada que conseguiu conquistar. Então, de forma positiva e negativa. As emoções hoje, Cláudia, é total, é agente total, né? Então, se você está bem, tranquila, emoção tudo no devidos lugares, né? Coerente, tudo dá certo. Você já acorda, já tá tudo em paz. Tudo flui. E principalmente as vendas. Quando eu falo de vendas, no geral. A sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, você profissionalmente, você com você mesmo, a sua alimentação vai bem. Então, tudo flui. As emoções precisam estar no lugar certo. A gente precisa conhecer. A gente precisa nos conhecer. Saber nomear, né? Eu vou fazer um adendo aqui com você, porque nós não temos todos os dias iguais. Sim. Então, assim, ó, tem dia que você acorda, como diz o mineiro, porque ela é mineira, viu, gente? Sou mineira. Mineirinha, né? Como diz o mineiro, com a avó atrás do toco, né? Isso. Tem dia que você tá assim, tem dia que você tá assado. Acorda mal passado, bem passado, passa do ponto. Mas a gente ter esse recurso interno de nomear as nossas emoções, a gente consegue o caminho para colocar isso no lugar, não é? Uhum. Então, o que eu falo, Cláudia, é quando a gente nos entende, a gente entende o outro. Então, a gente entende o outro. Então, por exemplo, você está no trabalho, no mercado de trabalho, você percebe que o outro chega estressado, bravo, você já esteve assim. Algum momento, você já passou por isso. Então, como que você gostaria De ser tratado. de ser tratada ali naquele momento? Então, a pessoa chega nervosa, estressada, e aí? Qual que é a sua reação? Automaticamente, você que está lá com um monte de cobrança, metas, tal, você quer devolver da mesma
do jeito que veio, né? Sem pensar, às Sem vezes, pensar né? e volta, do mesmo jeito que vem, volta. Aí pronto. Aí Acabou. acabou a conversa. E sem contar, Cláudia, que acabou para você também. É, Não é só para o outro. O outro não só te achou sem educação, vendedora ruim, não sabe atender, não sabe vender. Mas isso acabou para você também. O rapaz vai embora, você faz um levantamento. Fala, nossa, o que que eu fiz ali? Por que que eu não atendi bem? perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. É. Eu hoje, coincidentemente, né, que o universo conspira demais a favor. Eu estou fazendo uma pós-graduação também, né? E aí começou o módulo da comunicação não violenta. Sim, Eu falei, gente, como eu podia ter evitado verdade. tantos conflitos desnecessários se eu tivesse estudado isso antes. Por isso que eu falo, assim, eu sou focada igual você. Nós temos essa afinidade, Afinidade, né? né? A gente fala muito e faz isso com gosto, porque a gente perde muito tempo com coisa Com desnecessária. bobagem, E né? hoje, a hora que a primeira aula que eu assisti, eu falei, ai, por que que eu não aprendi isso há 2 décadas atrás? Eu teria evitado. Tanta coisa, né? Esse livro ensina tanto, né, Eu quero Cláudia? ler. É, ele Eu estou ensina muito muito. feliz com esse livro, eu quero ler. E, bom, eu vou te perguntar antes, deixa eu ver se eu trouxe, porque essa pergunta eu quis trazer de repente, sabe? Eu inventei ela porque. Tá, daqui a pouco, volto nela. Muitas vezes o empreendedor. Vamos falar assim, ó, uma coisa é você tem o produto, o livro, vou vender. Mas a gente tem prestador de serviço, profissionais, deixa eu ver quem está aqui com a gente, ó. A Cláudia Paim, que eu sei que vende, que não é produto. A Kelly Matias está aqui. Então, a gente tem o Tércio está aqui. A Michele. Aqui, ó. Ai, já vou ler os comentários que eu tô amando, gente. Obrigada que vocês estão aqui e curtindo desse tanto. Cheio de comentário para nós. Olha, depois eu quero saber tudo. Essas pessoas que vendem, por exemplo, prestação de serviço, Uhum. certo? Nem sempre a gente se vê como vendedor, porque às vezes você acha que vendas é para vender um produto. Então, eu tenho um livro, eu vou vender, eu tenho essa caneca que eu adoro, inclusive, que da Pessoa do Belém, vou vender. Mas muitas vezes o empreendedor que não tem um produto palpável não se vê como vendedor. Como é que você sugere que ele mude essa percepção? Então, e esta parte, Cláudia, é uma das piores partes que eu falo. Quando a pessoa fala assim, ó, hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa, não sei vender não nasci para vender. E se você souber que o tempo todo a gente se vende o tempo todo, então a gente precisa tirar, é tipo uma máscara mesmo. Essa máscara que a gente não, eu não sei vender, eu não nasci para vender. E tirar essa máscara e colocar, eu sou vendedor. E não importa que tipo de produto, você é vendedor o tempo todo. Você é vendedor dentro da sua casa, você é vendedor dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a vizinha do lado. Se você não se apresentar bem, não for simpática, ter empatia, cumprimentar o elevador, a vizinha. Educação, né, Suzy? Que é uma Educação. coisa que você tem muito, viu? Obrigada. Eu te dou, ela é muito alegre, muito elegante, muito querida, né? Muito acessível no sentido de afeto, de acolhimento. Então, você tem isso na veia mesmo, né? Eu acho isso incrível. E você está falando isso, existe também os dias que nós estamos muito vulneráveis, né? E a gente está vendendo nesse dia também. Tá vendendo nesse dia Então, também. tem que aprender a vender no dia que você não está bem. Tem o dia que você não está bem, então a gente tem que aprender a vender até nesse dia. Por isso que as vendas, ela tem que estar automaticamente dentro de nós. E Cláudia, quando eu tive o Pedro Henrique, criança, e vim crescendo, eu automaticamente, isso estava dentro de mim, mas eu não percebi. Eu só fui ver isso depois que eu entrei no autoconhecimento, que eu fui para as mentorias. Você falou, deixa eu dar nome nisso. Deixa eu dar nome nisso.
E aí eu falei, eu quero criar meu filho para área comercial. A área comercial, desenvolver essa parte. Então, tinha criança assim, né? Tinha dia que ele estava lá, não queria cumprimentar. Eu ia lá, meu filho, custa alguma coisa você cumprimentar? Fala um oi, olha no olho da pessoa, levanta o rosto, pelo menos. Ah, não quero cumprimentar, mas olha para a pessoa, olha para ela. Ela já viu que você viu ela lá. Dá um sorriso. E o atendimento lá na empresa de vocês é excelente. É uma das coisas, a gente adora o cappuccino, né? Mas é uma das coisas que a gente tem que fideliza. É um lugar que nós gostamos de estar, porque nós nos sentimos pertencidos pelo atendimento de vocês. Então, o atendimento do Pedro Henrique, do Pedrão, né? E ele transborda para os colaboradores. Então, você entra ali, você está em casa, Você tá em casa. né? Tanto que eu vou muito com meu pai lá, meu pai gosta. Na dúvida, meu pai está com 80 anos, então na dúvida ele fala, prefiro Finestra. Por conta desse acolhimento dele, ele se sente em casa. E tem coisa mais gostosa que isso, Cláudia? Não, isso é fundamental. Até porque o momento da refeição é um momento muito afetuoso, né? Então a gente tem que se sentir ali acolhido, né? E isso aqui é fato, né? Mas eu quero que você fale com as suas palavras, sua visão. A gente tem que acreditar naquilo que a gente vende, né? Com Isso é certeza. fundamental, né? Com certeza. Você acredita que acreditar no produto é ponto de virada? Não tem dúvida. Essa pergunta é assim: primeira coisa, você precisa acreditar em você. Você sabe que eu paguei a língua? Eu vou trazer uma experiência rapidinha, porque hoje o foco é nela, não é em mim. Mas para você conhecer isso, que você vai falar, nossa, isso acontece. Teve um momento. Antigamente, vender consórcio era. O pessoal corria de vendedor de consórcio, a verdade é essa, né? Lá veio o vendedor, a pessoa fazia assim, ó. E aí eu fiquei com isso, com essa crença limitante na cabeça. E aí, transitando entre uma seguradora e outra, que foi quando você me conheceu, eu era funcionária de seguradora. Eu falei, gente, um mês antes, eu falei assim para alguém que eu não lembro: consórcio é a única coisa que eu não vou vender na minha vida. Pois passou 30 dias, eu precisei engolir o que eu tinha falado. Porque eu tinha boleto para pagar e era a oportunidade que estava ali. E aí eu falei, e agora, gente, o que eu vou fazer com isso? Pelo amor de Deus, eu não quero vender isso, não. Mas eu fui conhecer o produto. Quando eu conheci o produto, eu apaixonei nele. Pronto. Apaixonei tanto que até hoje eu não vendo mais, mas eu ajudo as pessoas a comprarem consórcio ainda, de tanto que eu gostei. Então, assim, eu por necessidade, eu superei essa crença, eu acreditei tanto que eu virei até consumidora dele. Tá vendo? Então, essa é uma história. Por isso que a gente precisa sempre acreditar. Naquilo que faz. E qual que é a diferença entre empurrar um produto e realmente solucionar um problema? Empurrar um produto. Quando você pega e o cliente te perguntou do copo, do livro, vamos lá, do livro. Eu quero ver um livro. E aqui, olha esse livro, ó, legal esse livro. Combina com você, Cláudia, o que você acha? Solucionar, você vai fazer pergunta para o cliente. Vem aqui, Cláudia, me fala um pouco, que livro que você quer? Comunicação. Comunicação. Cláudia, esse livro fala muito de comunicação. E ele fala, Cláudia, sobre a comunicação profunda. Que você se comunica não só pela fala, mas olhando para você, você está se comunicando e fala tudo dentro desse livro. Olha o capricho desse livro. Aqui tá falando tudo, ó. E aí você me remeteu uma coisa muito importante, a gente conhecer do que vende. Porque para fazer isso, a gente tem que ter duas coisas, né, Suzy? O interesse no cliente, ter interesse naquilo que está fazendo, né? E conhecer. Então, você não pode ter preguiça de estudar, né, Suzy? E, ó, muito importante, Cláudia, fazer a pergunta certa. Porque se fazer perguntas variáveis, você não vai chegar em lugar nenhum. Fazer a pergunta certa. Por exemplo, me vende o livro. Vou te vender o livro. Tá. Cláudia, esse livro... Olha o nome desse livro, Desperte o Vendedor que há dentro de você. Dentro de você tem um vendedor, Cláudia?
Tem que ter, né? Eu tô Tem. aprendendo com você, tem que ter. Cláudia, este livro é o livro ideal para quem quer Despertar. despertar dentro de você. E aqui é um livro prático. Eu sei que você está na área comercial, corre muito, está no dia a dia. Esse aqui é um livro que tem 100 páginas práticas. Sabe aquele dia a dia que você, na hora do Leitura almoço, rápida. leitura rápida, na hora do almoço, deixa eu ver aqui. E aqui ele está falando, Cláudia, o que realmente acontece com você no dia a dia. O que você precisa. Está falando aqui realmente para mim poder despertar dentro de mim coisas simples, básicas, que todo mundo tem. Então aqui, ó, venda com confiança. Venda com confiança, Cláudia. Postura. Postura interna, né? Postura, interna. vai, confia. Você quer que eu te fale uma coisa? Se o cliente já está na sua frente, ele só está esperando que você entregue a sua confiança. Na hora que você falar, olha aqui, quebre suas barreiras mentais e venda com confiança. Incrível. Vou comprar, hein? Então, Cláudia, vendeu tenho o livro. certeza. Já me vendeu o livro. Já te vendeu? Tenho certeza que esse livro vai ser para você. Você vai levar, deixa no carro ali naquele tempinho. Muito prático. Vai ser ótimo. Incrível. Olha aqui, o segredo para quebrar objeções com facilidade. Bem rápido. É o que acontece no dia a dia. No dia a dia. Não acontece isso com você? Com todos nós. Agora, superando objeções. Tá aqui. Ó, Arrasou. um tamanho grande, ó. Para leitura, Não cansa, fácil. não cansa. não Se cansa. esquecer o óculos, dá certo. Dá certo. E me fala uma coisa, como empresário, Suzy, adorei, viu? A pegada da venda. Como que o empresário, vamos pegar assim, um empresário que é da contabilidade, que é mais exatas e tal, mais Mais quietinho. menos comunicativo, como é que ele pode despertar o vendedor dentro dele, mesmo sem ter experiência comercial anterior? Porque nós tivemos, como diz o outro, o mercado empurrou a gente lá atrás, né? E aquela pessoa que nunca, que se vê como aquela pessoa que prefere ficar escondida dentro do quartinho, trabalhando só no carimbo. Hoje Só não tem mais, só fechadinho ali dentro. A pessoa, então, que trabalha interno, Cláudia, ele já sabe, a parte comercial é uma parte que você precisa ter mais jeito, né, com o cliente, palavras, vocabulário. Então, uma experiência maior. E ele foge disso. Sim. Então, ele quer ficar mais fechado, mais quietinho. Ele tem que conhecer esse lado, o porquê disso. Isso, ele tem que conhecer o porquê disso, porque ele acha que ele não nasceu vendedor. São quebras. O que você falou no começo? Como que De quebra? crenças, De crenças, barreiras, barreiras, ruídos. ruídos, mas ele nasceu vendedor. Dentro dele tem uma caixinha escondida que ele nasceu vendedor. Só que ficou fechada. E assim, a gente pode transformar a nossa fraqueza em força, né? Se a gente quiser, a certeza. gente consegue. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, vamos lá. Boa noite, Claudinha. Bora para mais uma. O Tércio, a Kelly. A Cláudia Paim tá aqui. Amando esse bate-papo. Vocês precisam se Olha. conhecer, ela é incrível. A Sandrinha Baru está aqui. Ah, manda um abraço. Claudinha, sua linda, Suzy maravilhosa. Tem uma amiga maravilhosa para você entrevistar. Quero saber, Sandrinha, quem é. Ela é maravilhosa. Michele Rodrigues. Ah, minha irmã. Ela é. Manda um abraço. Ai, Olha, olá, Michele. beijo. Tá lá no Rio nessas horas. Ai, que delícia. Manda o link, quero e preciso muito desse livro. A Sandrinha, Paradigmas, é isso mesmo, gente. Bom, e aí, daqui a pouco a gente volta aqui. Eu queria que você me falasse, a gente tem o CLT, né? Nós somos CLT, gente, tanto eu quanto a Suzy, a gente se conheceu nessa época, nós duas éramos CLT. É pra cá que eu tenho que olhar.
É, qual que foi o maior desafio seu e aprendizado quando você se viu empreendedora? Por quê? Quando a gente tem o movimento da empresa empurrando a gente está bem, não está bem, é segunda, é sexta, é quarta, a gente tem que fazer, porque você tem todo um movimento que te arrasta. E aí, quando você se viu empreendedora, eu quero que você me traga hoje, né, mais lapidada nesse sentido, né? Qual que foi o seu maior desafio sair dessa... Ó, eu vou te falar que, sem sombra de dúvida, Cláudia, foi a quebra dessa crença que eu tenho 23 anos de CLT. 23 anos. E assim, e de 2 anos para cá, né, que eu estou como empreendedora. Então, imagina você ficar Tá frio, amigo? a metade do seu tempo, não, tá de Não. boa, trabalhando como CLT. E aí depois é assim, eu me peguei, eu falei, e agora? Fazer o que agora nesse momento? Porque tem rotina, tem toda uma coisa que você constrói. E aí, assim, mas como eu já estava muito decidida a sair, então assim, não está sendo, né? Porque é 2 anos, né? Não faz 2 anos. Está sendo bem tranquilo. Porém, essa parte interna acontece. Ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Por quê? Eu fiquei 23 anos, a metade da minha vida, lá. Quando você fala volta, você quer dizer que você sente um lutozinho da falta da rotina? Não a falta da rotina em si, porque hoje a gente acaba criando a sua rotina, Isso. né? Tem que querer também, porque senão a gente. É por isso que eu tô te perguntando. O empreendedor, às vezes, ele se perde porque ele não tem mais quem cobra. É. E aí não existe a rotina mais. No meu caso, assim, como eu sempre fui, sempre me cobrei muito. Então, nessa parte de cobrança, eu nem preciso Pelo que amor de ninguém é, para me cobrar. Eu sou a primeira que me cobra. Então, isso é até uma parte ruim para mim. positiva. De alguma parte, sim, positiva, e de outras partes, né, nem tanto, né? Porque eu me cobro muito. Então, nesse momento, isso para mim foi muito. Como que eu te explico nesse momento assim? Eu não tive dificuldade nesses 2 anos, porque eu tenho eu mesmo, A autoliderança você tem. eu mesmo, entendeu? Então eu consigo essa parte. Mas o que que eu vejo hoje, Cláudia, é porque assim, sempre eu tive, como eu né, sou líder, então eu sempre tive pessoas, ó, faz isso pra mim, comando aqui. Hoje eu tenho que fazer tudo, Sim. né? Então Sim. hoje, então esse eu acho que pega um pouco mais. Reaprendendo. 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 Né? Eu senti isso também, viu? Você sentiu? Senti, não é fácil. Você reaprende a fazer coisas que você fazia quando você começou. Isso. E aí, o exercício de humildade, então, nossa senhora, ele tem que ser diário, né? A Diário. gente voltar. E aí, falando, né, da liderança, né? Você já liderou equipes, treinou vendedores. Quais comportamentos distinguem um líder vendedor de um chefe cobrador? Sim. Ó, é muito importante essa pergunta, bem legal. Um líder, ele lidera e traz a sua equipe para você, junto com você. Então, peraí, vem que eu dou conta. Ele elogia, você dá conta. Vem junto. Eu confio em você. Ele promove a autoestima. Isso. Eu confio em você, vamos juntos. E é o que acontece, precisa hoje muito de líder, Participativo. que traz as emoções do outro, sabe? E frisa isso para ele. E frisa o que ele tem de benefício. Vem aqui, ó, eu confio muito. Como você é tão persistente, Cláudia. Então, isso, o vendedor fala: nossa, eu nem via isso em mim. E aí, esse líder, imagina, o vendedor vai embora e fala: nossa, Que eu sou valorizado. isso.
Inclusive, é o que a gente precisa fazer muito, principalmente nos tempos de hoje. Que hoje todo mundo correndo muito esquece. De olhar o outro, né? Esquece de olhar o outro. E o líder, muitas vezes, ele também é muito cobrado. Então, se ele não tiver, ele tem a obrigação de ter mais inteligência emocional que a equipe, ele tem a obrigação, porque ele é cobrado. E aí, se ele não tiver esse filtro, ele transfere isso para a equipe e ele se torna como é que eu falei? Um líder cobrador, né? Um chefe Um chefe. cobrador e não um líder, né? E aí, muitas vezes, eu tive várias experiências de liderança, umas muito boas, outras me ensinaram. Eu não vou falar ruins, que não é o caso, todo mundo está passando o tempo todo por processo de transformação, mas me ensinaram a como não fazer Não fazer coisas, assim. né? Mas eu tive líderes incríveis, né? Então, é nítido ver quando a gente passa a gostar demais do que faz, ou a vida da gente vira um transtorno por conta dessas relações, né? Isso é muito sério, né, Suzy? Não, e eu falo, Cláudia, é tão bom quando você encontra um líder, Nossa, um gestor que é bom pega na demais. sua mão, É bom demais. que enxerga coisas que você não tinha visto dentro de você. E o líder, né? E te ensina, né? Não, você nunca mais esquece, né? Eu falo, você precisa passar pela vida do outro e deixar marcas, né? Então você tem a opção, você vai deixar marcas tanto positiva ou negativa. É, E tá na nossa mão. E principalmente de líder, eu falo, gente, líderes precisa saber que você vai deixar marcas. Qual que é a marca que você quer deixar? e assim, é tamanha responsabilidade porque lida com a vida do outro. E o outro, ele tem todo um contexto familiar, ele tem a vida. A gente já falou sobre isso, acho que no bate-papo que eu tive com a Cláudia, a tamanha responsabilidade. Eu tenho líderes que eu lembro até hoje dos aprendizados deles, Eu também. de sementes plantadas, né, na minha mente, que foram muito positivas. Então, eu sou super grata, né, a isso. E como trabalhar as crenças limitantes dentro da equipe, Suzy? Porque ela faz isso também. A mentoria dela é para vendedor, mas também para o líder vendedor, né? Isso, o líder vendedor. Então, a crença é aquilo que você falou no começo. Ela tá lá dentro. Foi implementada. Para tirar, para sair, como que ela precisa? Ela precisa acreditar. Ela precisa acreditar naquele que está de frente para ela. Aquele líder precisa passar uma confiança. Então, por isso que tudo, Cláudia, aí a gente volta. Aquele líder precisa saber vender muito bem, precisa ter uma postura muito boa. Ele tem que praticar o autoconhecimento, né? Ele precisa. O líder hoje, eu falo para todos aí do outro lado, o líder hoje precisa ter o É o autoconhecimento. mínimo. É o mínimo. E sem contar que quando ele vai para o autoconhecimento, quer que eu te falo? Ele vive muito melhor. Ele Com sofre certeza. menos. Muito mais feliz. Coisas que fizeram com ele não vai fazer mais. Entendeu? Por quê? Porque ele auto se conhece. Ele está aprendendo dentro dele. E quando você aprende dentro de você, você aprende no outro. Você vê o outro diferente. Você vê o outro com outro olhar. Ai, com certeza, adoro. Aí é o que a gente está falando, né? Que é o autoconhecimento tornar a liderança mais eficaz. Porque ele, além de se tornar mais feliz, ele também vai ter uma equipe mais engajada e vai ter melhores resultados, né? Com certeza. Uma equipe pronta, ali, elogiada. Ô, Cláudia, quando a pessoa te elogia, autoestima. No outro dia, nossa, peraí, eles me elogiaram, falou que sou boa, sou persistente, ligo para todos os clientes, não paro no primeiro não. Então, e aí? No outro dia você quer mais ir para aquela loja mesmo vender, por quê? Isso impacta no resultado final. É quando vem a recompensa financeira, ela vem de todo um trabalho emocional que é feito antes. E aí, o trabalho do líder fica muito mais leve. Entendeu? Por quê? Pelo simples elogio que ele fez ali.
E elogio com certeza de verdade, viu, Cláudia? Não existe isso. Pelo amor de Deus, né? Elogio é só para ali ganhar mercado, ganhar ali a pessoa, não. A gente Líder que é sente, né? líder que é líder, não Até porque elogia. um desenvolvimento interno fajuto, como diz o outro, Uhum. mentiroso, né? A pessoa não se sustenta. E aí ela começa a ser taxada de outras coisas, como bipolar, porque cada dia tá de um jeito, porque não se sustenta daquele jeito, né? E aí me conta uma coisa: o que o Pedro Henrique te ensinou, seu filho, nesse processo de formar pessoas? Qual que foi o aprendizado maior que você teve? Uma virada de chave emocional, um olhar diferente para a vida? Então, quando o Pedro Henrique fez 18 anos, ele fez 18 anos. No mesmo mês, foi quando eu decidi a sair. E aí eu pedi demissão da minha empresa no mesmo mês. E eu falei, agora eu estou pronta para viver coisas novas. E por quê? Porque eu olhei para ele, eu falei, meu filho já virou um homem. Ele é um homem. Então já é resolvido, já é decidido. Então quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que é moço de 18 anos resolvido. Então aí eu comecei a olhar, Cláudia, eu falei, meu Deus, eu preciso abrir mais a boca, ensinar mais. Olha que coisa boa. Eu falo assim, Ele foi seu primeiro case de sucesso. foi meu primeiro case de sucesso. E depois, assim, depois veio, né? Depois eu fui olhando pro que eu plantei, né? Porque aí depois veio toda a minha equipe. Eu tive vendedores que nunca tinham sido vendedores fora. E eu olhei para ele e falei, gente, eu não acredito que você não era vendedor lá dentro daquela empresa. Não, não era vendedor. Eu falei, você nasceu para vender. E hoje ele é diretor, hoje ele é gerente. Hoje ele é gerente. Então eu falo assim, Cláudia, enxergar no outro os talentos. Eu falo, perto de nós, do nosso lado, existem muitos talentos. A gente tem que desarmar, né? Precisa desarmar. Tirar a venda do preconceito, tirar a venda das nossas crenças. Hoje a aula foi sobre isso, os ruídos na comunicação. Então, assim, a gente olha o mundo com os nossos olhos e é um dever nosso melhorar esse olhar todos os dias, né? Eu acho que esse é o legado, né? Que a gente tanto fala, deixar legado, deixar legado. Acho que o nosso legado a gente constrói todos os dias, não é Todos um os dias. dia. Você não chegou assim um dia, pum, o livro estava pronto. Tem toda uma uma etapa. construção, É uma etapa. né? E são etapas, não são etapas tão fáceis. São etapas difíceis. É o close e o corre, né? Quem vê close não vê corre, É, gente. Quem vê close não vê corre. Põe isso na sua cabeça. Tudo tem degrau. tudo tem Tudo. E degrau. todas as pessoas que sentam aqui falam a mesma coisa. E eu gosto de estimular isso. Por quê? Porque quem nos ouve busca inspiração. Quem nos ouve busca conhecimento. Então, a gente trazer para vocês os corres é muito importante. Porque quem fala a verdade, você que está aí. Quem que nunca passa um dia que fala, nossa, hoje eu vou desistir de tudo, eu vou viver da minha arte na praia. Só que até para viver da sua arte na praia, você tem que vender, Tem que vender. né? Você tem que se autoconhecer, você vai ter que lidar com a preguiça, porque senão, como é que faz? Então é sobre isso, porque o ser humano é uma complexidade maravilhosa. Autoconhecimento e alta performance, porque você faz a sua rotina com autoliderança, você é disciplinada. A gente fala muito sobre essa questão da qualidade da alimentação, exercício físico, como manter constância e foco sem se tornar refém da produtividade. Como que a gente faz para manter constância e foco sem se tornar refém? O que eu falo, Cláudia, é você pensar o que você quer para você. Entendeu? O que você quer? Igual eu. Eu decidi, Cláudia, a envelhecer com saudável. Eu não quero tomar remédio, é uma decisão minha. Então, o que eu tenho que fazer para me chegar? Qual a sua parte desse assunto, né? Eu posso deixar para o outro? Eu posso terceirizar? Não. Então, a decisão tem que ser minha. O que eu vou fazer de agora em diante? O que eu vou fazer depois que eu decido?
a envelhecer sem tomar remédio. Eu sou igualzinha, adoro. Fala mais. Então, Cláudia, o que que eu preciso? Acordar cedo, dormir cedo. Peraí, prestar atenção o que que eu estou comendo. Prestar atenção se eu estou tomando água. Então, tudo aquilo que eu observo que não faz bem para a saúde, É uma escolha. faz um ano que eu tirei açúcar da minha dieta. Eu não Gente, como açúcar. rejuvenesce, né? Não, eu falei, e assim, e como que eu decidi? Se você fala, Suzy, eu decidi uma coisa que realmente eu precisei passar. Eu falei, não, eu fiquei 15 dias sem comer açúcar. E eu fui no aniversário da minha amiga, ela come, e eu comi um pedaço de bolo. Você viu tanto que No outro dia, impacta. Cláudia, eu Ressaca. não levantei Eu sei, para ir para academia. eu sei. Então, a partir daquele momento, eu decidi. Foi em agosto do ano passado, agosto desse ano fez um ano, e aí eu tô livre. Você lembra que nós fizemos uma aposta? Eu sou cheia das apostas, gente. E quando eu quero emagrecer, eu sempre trago alguém, porque quando eu faço aposta, eu sou competitiva, eu sou ariana. Olha, Você pensa, um posto de competição. Saudável, tá, gente? Porque eu faço competição, mas não fico brigando com as pessoas, nada disso. Eu fico instigando. Aí nós fizemos uma aposta, mas nenhuma das duas tinha onde perder nada. A nossa aposta era não comer açúcar. E eu mantive também. Hoje são poucas as vezes que eu como, às vezes eu como, mas eu sinto esse impacto do açúcar no meu cérebro, principalmente porque é muito acelerada como você, né? A gente sabe como é que é. E sobre esse cuidado com o treino, cuidado com o corpo, né? O que isso te ensina sobre vender e liderar? Como que isso impacta nessa persistência, nesse foco? é o tempo todo, né? Porque quando você acorda de manhã, preciso fazer. É treino, né? É treino. Tá treinando. Então, eu preciso, não tenho uma segunda opção. Então, hoje eu preciso ir. Então, por exemplo, mas não deu para ir, tive que vir conversar com a Cláudia. Hoje não fui para academia de manhã. Mas a troca foi boa, gente. Vamos combinar. Foi boa, né? Foi boa a troca. E aí, no outro dia, eu preciso ir. Sim, Um dia após o outro. sim. Então, eu não posso abrir mão. E o tempo todo, isso eu estou vendendo para mim mesmo. Isso é uma venda para mim, né, Cláudia? Com certeza. Uma mentalidade nova. É uma mentalidade nova. E aprendendo sempre. O que eu não posso é voltar atrás. Porque o nosso cérebro, o que que ele fala? Se você não foi hoje na academia, amanhã também não precisa, É o não. homem velho bater na porta Segunda da eu vou. gente. Segunda eu vou. Então, é dessa forma. E todo mundo é igual. Com A gente certeza. sempre volta. A escolha que é diferente para cada um. Só que a escolha, aí eu lembro, eu decidi a envelhecer sem tomar remédio. Então, eu preciso fazer o quê? Aí eu volto, é igual você falou, eu subo a escada mais rápido. Sim. Porque é isso que eu quero e é isso que eu decidi. E falamos sobre isso também num outro bate-papo, o impacto que tem quando a gente faz um compromisso com a gente e não cumpre. O tamanho da frustração, e isso vai virando vira uma bola de neve emocional, a ponto de você realmente acreditar que não é capaz, porque você não faz aquilo que você combinou com você. Então, assim, ó, eu acho que muito da autoconfiança, ela está nas pequenas coisas que a gente combina com a gente, antes de Uhum. mais nada. É onde tudo começa. E aí é onde vem a resiliência, o foco, a disciplina, porque até nos dias que você não está muito favorável àquilo, você vai cumprir, apesar de. Eu falo assim, ó, o treino. Às vezes eu estou cansada. Hoje eu já entendi que eu chego cansada e saio descansada. Então, eu acredito, quando eu falo eu vou fazer isso, eu acredito que eu vou, porque nas pequenas decisões diárias. E quais são os hábitos que são indispensáveis, Suzy, para quem quer vender mais e viver melhor? Os hábitos, São esses de alimentação, de saúde? Você acha que isso realmente funciona? com certeza, acreditar. Clareza,
clareza, acreditar, é, em busca. Qual que é o seu objetivo? Você ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Chegar aonde? Entendeu? Isso vai trazendo clareza cada vez mais para você. Então, deixa eu ver o que que eu quero para mim. Entendeu? Fazer as escolhas, Os porquês. os porquês, as escolhas certas. Coerentes. Isso eu falo muito, Cláudia, e para você saber fazer essa escolha certa, você precisa estar em ambientes certos também. Porque os ambientes também te tiram do lugar errado. Com certeza, nós somos influenciáveis o tempo todo, né? E saber disso é muito importante, né? Ah, não, eu não sou, é assim, todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo é. Legal. Qual o maior mito que ainda existe sobre o sucesso em vendas? Maior mito? É, na sua visão, na sua experiência. O maior mito é: ele não vai comprar, não. Porque a gente nunca pode falar para o outro. Se Pelo ele outro. está pelo outro, se ele está dentro da sua empresa, você não pode ler ele só de olhar e julgar. Porque você vai estar julgando com as suas Porque você crenças. está julgando com as suas crenças. Está julgando com o que você aprendeu. Então, isso é o maior mito que existe. Eu já atendi cliente que eu lembro até hoje, olha, Cláudia, mais de 20 anos atrás. Entrou dentro da empresa, com corte aqui, de chinelo, sem alguns dentes. Na frente, eu atendi ele como se fosse qualquer pessoa na minha frente. Vem aqui, abri o carro, normal, eu nem vi. Pagou no E dia. quer que eu te fale uma coisa? Ele veio com uma sacola, de verdade. Ele foi lá no Eu carro acredito. e veio com uma sacola É. branca. Quem tem dinheiro não ostenta, né, bem? Ele tinha 10 mil dentro da sacola. Eu acredito. Olha para você ver. É isso aí. Quem tem não ostenta. E essa história, e eu falo, Cláudia, essa história ficou marcada para mim muito Que tempo. bom. Que a vendedora que estava do meu lado, sabe que a gente, numa reunião ali dentro daquela semana, ela mesma ali dentro, na frente do meu diretor na época, ela falou que se fosse eu atender, eu não teria vendido. Tá vendo que isso ficou marcado para mim. Eu acredito nisso. São os preconceitos, né? E eu E tenho- preconceitos péssimos, inclusive, né? E eu tenho certeza, Cláudia, absoluta, que eu também fiquei marcada para ele e para a família. Com toda certeza. Como Eu- ele ficou marcado para Eu mim. tenho certeza que você foi a pessoa mais ideal para atender esse senhor que você está falando. Isso é coisa mais, isso é lindo, né? É. Isso aí é inspirador. A gente vê histórias, né? Às vezes passa vídeo, hoje a rede social entrega esse tipo de coisa pra gente. E como é bom a gente saber que naquele dia, na hora certa, estava a pessoa certa para não só vender o produto, mas para tratar as pessoas como elas merecem. Porque ninguém merece ser maltratado. A gente não tem esse direito. A gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, quem tem essa mentalidade que a pessoa tem que estar assim, assado, isso aí, gente, é muito raso. E você sabe, Cláudia, que eu Super tenho brava. uma estratégia muito forte comigo, que é quando a pessoa entra dentro do estabelecimento aqui, eu trato ela, essa é uma estratégia minha, tá? Tão bem que ela não é difícil, se ela não falar não para mim ali, em comprar aquele produto naquele momento, ou se ela não comprar naquele momento, ela nunca mais ela vai esquecer meu nome. Vai te esquecer. Ela sempre vai, eu sempre deixo a minha marca. Qual que é a minha marca? Atender, que a pessoa vai ficar Com excelência. com muita vergonha de não fechar naquele momento, ou ela vai me procurar algum momento. Isso é a minha estratégia. E a gente fala, antigamente a gente usava o termo empregabilidade. A gente tem que entender que as coisas mudam. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Então, a marca que é o que a gente falou no começo, você falou sobre isso, as marcas que a gente deixa na vida das pessoas. A gente estava falando das amizades antigas, né? Graças a Deus nós temos isso, você também, né? Tem amizades de anos. Então, eu acho que isso é exercício de virtude.
né? A gente, manter relações. Eu sou super feliz quando eu encontro pessoas que lembram de mim e que eu lembro delas nessas relações de trabalho, né? Por isso que você está aqui hoje, inclusive, porque a gente se conheceu há 15 anos atrás, a gente se gostou e permaneceu, ficou um tempo sem encontrar e voltou, né? E vivemos desafios juntas, né? Juntas. Passamos momentos juntas, né? E estamos aqui. Juntas novamente, né? Coisa maravilhosa. Olha que coisa boa. Olha, se eu te contar que já são 9h03, Ah, não eu acredito. falo, você vai voltar, porque Com você vai certeza. estar com a formação da psicanálise pronta, aí ela vai voltar para essa nova etapa dela. Nós vamos agora para a saideira desse happy hour, porque eu gosto da saideira. Saideira é um bate-bola, pá, pá, Ah, que bom. sabe? Então é isso, uma palavra que define essa fase da sua vida. Felicidade. Ai, que coisa boa, gente. Felicidade, é. Ai, eu amo isso. Realização, plenitude, né, Suzy? Um hábito que te mantém em movimento. Exercício físico. Ai, tá vendo? Eu falo, gente. Quando vocês me vêem na academia sábado, você vê que eu não tô sozinha nessa, não. É um Verdade. universo de pessoas. Um conselho para quem está tentando despertar o vendedor em si. Persistência. Eu tenho outro conselho. Procurar a Suzy. Com certeza, eu te Uai. espero. Compre o livro dela. Eu vou responder essa junto com você. Adquira a obra dela. É uma leitura rápida. Daqui a pouco ela vai deixar o @ dela. E procura a mentoria dela. Isso mesmo. Esse é um conselho. Eu dou esse conselho para você que está buscando aí despertar essa centelha de vendas na sua vida, no seu coração. E se a sua história, Suzy, fosse uma música, qual seria? Uma música? A sua trajetória. Qual música, quando você está lá no carro, você escuta ela, aí você fala, nossa, é a música da minha vida. Nossa. Qual música Pode seria? pensar. Ou o Qual nome de uma música? música? Não, pode ser nome, pode ser música. E dependendo da música, você vai até cantar comigo ela, vai. Pra gente Ai, Cláudia, essa foi. o Eric, yes. Essa foi pegada. Que música. Nossa, eu tenho tantas músicas que eu... Pega uma que você fala, essa... Qual que veio primeiro na sua mente? Nossa. Eu vejo assim... O que Pode veio pensar, eu primeiro? deixo você pensar. Vou até tomar água, ó. Eu também Essa quero tomar água. Toma água. Cláudia, o que acontece? Eu não sou muito assim de... Porque como eu estudo bastante, eu ouço música, mas assim... Não lembro nenhuma agora. Nenhuma que te acende, que você fala assim. Por exemplo, eu quando escuto... Tem uma música que eu escuto, gente, e eu amo... Eu não posso com microfone. Eu tenho problema, eu pego, não quero largar. Ah, Eu nasci pra isso. verdade, eu também acho. Ai, obrigada. Combina demais com Aí eu você. escuto, eu ponho no carro, eu aumento o som, eu canto. Dona desses trai, não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Ah, eu lembro. Então, eu tenho essas coisas, aí eu escuto 10 vezes a música até eu cansar, aí eu demoro um tempo e volto. Ô, Cláudia, mas eu sei que você é cantora também, né? Eu já vi você cantando Eu algumas gosto. vezes. Então, Segundo o Neto, que inclusive é o próximo convidado da semana que vem, meu irmão, ele fala, minha irmã não pode ver um caixotinho, microfone, que ela sobe, agarra e não quer descer. É desse jeito. Mas é a sua música, amiga? a minha música, eu não encontrei uma música até agora. De você falar que música que... Não sei, para te falar a verdade. Não, que te Não volta tem nesse... Não. uma música assim... pronta já. Não tem uma música. Não. Eu acho que Dona... Então, eu que vou te dar a música. Toda vez que você escutar ela... Não Vou há lembrar. pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Porque a sua trajetória tem sido muito linda, eu estou acompanhando e hoje eu olhando os seus olhos, eu te parabenizo por ter se tornado essa mentora que você disse que ia fazer e fez. Isso mesmo. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Suzy, deixa o seu @ para o pessoal te seguir. Como é que as pessoas encontram o livro? Onde que podem adquirir ele? Para a gente fechar. Vamos lá. O meu @ é suzy.conte.
E lá tem os links, tá? Tanto do livro quanto da mentoria também. A mentoria, eu falo também dentro da mentoria, multiplicar talentos, tá? Você aí do outro lado tem vários talentos dentro de você. E quando você descobre seus talentos, tudo muda. Então, eu tenho a minha mentoria, que também tem o link no meu Instagram, meu livro, curso de vendas, e é isso. E vem muito mais coisas novas por aí. Só chamar a Suzy, vocês vão amar bater um papo com ela. E aí, hoje agora, nesse momento, nós finalizamos o quarto episódio do Matutando Negócios. E lembrando vocês que às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos coisa boa aqui nessa mesa. Gente bacana, que tem disposição para ensinar, para inspirar e compartilhar conhecimentos. Porque, lembrando também que o podcast Matutando Negócios é um lugar de conexão, de desenvolvimento e de troca de experiência rica, sempre com muito carinho para vocês. Até quinta que vem.